Olá, povo de Deus, um bom dia, uma ótima quarta-feira para todos os amigos e irmãos que vão acompanhar. Alguns vão ver ao vivo, outros vão ver a gravação mais tarde. Estamos aqui na nossa sede estadual, aqui em Teresina, hoje quarta-feira. Quarta-feira é o dia que nós oramos pela Sagrada Família. Até logo no início aqui dessa live, eu já faço esse convite para você não faltar na igreja hoje. Procure a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima de você hoje. Vá para a igreja orar pela sua casa, vá para a igreja orar pela sua família. É de suma importância que na quarta-feira, que é o dia da família, que tenha alguém da tua casa, que tenha alguém da sua família na igreja, fazendo essa cobertura espiritual, orando pela libertação e principalmente orando pela salvação de toda a casa, orando pela salvação de toda a família. A palavra de Deus, ela nos mostra a história de um homem chamado Golias. A Bíblia fala que o povo de Israel, eles estavam em um período de guerra. De um lado estava os filisteus, do outro lado estava Israel. Todo mundo preparado para a luta, todo mundo preparado para a batalha, mas de repente apareceu o gigante Golias, um homem de quase 3 metros de altura, e esse gigante ele começou a afrontar Israel. Olha, para que nós vamos sair para a luta, para a guerra? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul, escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós vamos servir vocês, porém se eu vencê-lo, vocês que vão nos servir. A Bíblia fala que quando os soldados de Israel, juntamente com o rei Saul, eles ouviram essa afronta do gigante Golias, eles temeram e estremeceram muito por causa daquele gigante. Durante 40 dias, o gigante Golias ele ia e falava para aquele povo: como é que é? Não tem nenhum homem para lutar comigo? Ou seja, estava partindo para o ataque, estava humilhando, até mesmo envergonhando Israel. Tem um ditado muito popular que diz que a melhor defesa é o ataque. Esse é o recado de Deus para você hoje. Talvez você é uma pessoa que você está parado, você está deixando o medo ele dominar você, você está olhando para todos os lados e não está encontrando uma saída, não está encontrando uma solução para o teu problema. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Davi, ele se apresentou para lutar contra aquele gigante. O Davi, em nenhum momento, ele teve medo. Quando Davi ele foi naquele campo de batalha, ele foi com o propósito de levar o alimento para os seus irmãos e ver como que estava a guerra. Mas quando Davi ele ouviu a afronta do gigante, o Davi ele disse o que? No capítulo 17, versículo de número 32, aqui de 1 Samuel, a palavra de Deus ela diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi, quando Davi ele viu aquela afronta, e o Davi ele percebeu que nenhum soldado de Israel queria lutar contra aquele gigante, o Davi ele se apresentou para o rei: rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, eu vou lutar contra ele. Davi, você não pode. Não, eu posso, porque Deus ele está comigo. O porquê que o Davi ele conseguiu vencer aquele gigante? Porque o Davi ele tinha algo que os demais soldados eles não tinham. Mas o que o Davi ele tinha mais? No capítulo 16, no versículo de número 18, quando o rei Saul ele estava sendo atormentado por um espírito maligno, um soldado do Saul disse: olha, arrume, consiga um homem que saiba tocar bem, e quando ele tocar, esse espírito mau ele vai cair por terra, ele vai bater em retirada. E a Bíblia fala: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenham visto um filho de Jessé, o belemita. Primeiro, sabe tocar bem. Segundo, é valente. Terceiro, é animoso. Quarto, homem de guerra. Quinto, sisudo em palavras. Sexto, de gentil presença. Sétima, a principal qualidade que Davi tinha: o Senhor é com ele. Então suponhamos que no meio dos soldados de Israel tinham soldados. Um exemplo, tinha um soldado que sabia tocar, que era valente, que era animoso,
que era homem de guerra, assistido em palavra, de gentil presença, mas estava faltando algo. O Davi, ele tinha a presença de Deus. Quando a pessoa ela tem a presença de Deus, ela tem um entendimento, ela não vai ficar com medo do gigante, não vai ficar com medo da tempestade, não vai ficar com medo do mal, seja ele qual for. Tanto é que quando Davi ele foi se encontrar com o gigante, imagina você, o gigante está lá afrontando, esperando um homem para lutar com ele, de repente falaram para ele: Golias, apareceu um israelita que vai lutar contra você. Talvez ele pensou que era um homem alto, um homem musculoso, talvez até mesmo ele pensou que tinha surgido um gigante israelita, mas de repente apareceu Davi. Quando o gigante ele olhou para Davi, ele amaldiçoou a Davi, ele sorriu, disse para Davi que iria matá-lo e jogar a carne dele, as bestas, lá do deserto. O Davi ele fez o que? O Davi, em nenhum momento, ele demonstrou medo. Davi ele demonstrou medo. Desde onde que eu venho batendo em cima dessa tecla, dos problemas das pessoas hoje é o quê? Às vezes a pessoa fala: não, eu creio que Deus está comigo, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Mas quando surge uma luta, quando surge uma adversidade, quando o mal se levanta contra ela, às vezes ela não consegue vencer porque ela está sendo dominada pelo medo. Está sendo dominada pelo medo. Então a Bíblia fala que o gigante amaldiçoou a Davi. Eu já atendi muitas pessoas: pastor, ora por mim porque lançaram a maldição, porque fizeram uma obra de macumbaria, porque pastor, tem um vizinho, tem um familiar que tem inveja, é olho grande. Então Davi não se preocupou com a maldição que o gigante lançou sobre ele, porque o Davi sabia que não estava sozinho. O Davi sabia, ele confiava, ele sabia que Deus estava com ele, e aquela maldição não iria pegar nele. Então o Davi ele fez o quê? Ele falou para o gigante: olha, seu gigante, você vem contra mim com lança, espada e escudo, eu vou contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso. Hoje mesmo Deus ele vai te entregar na minha mão. Davi foi e o Davi venceu. Qual o gigante que está te afrontando? A melhor defesa é o ataque. Surpreenda esse mal que está se levantando contra você, se posicione contra esse mal. Seja ele um problema familiar, seja um problema financeiro, seja um problema na área da saúde, se posicione, assuma a sua posição. O Davi, apesar dele ser de pequena estatura, o Davi ele tinha várias qualidades que talvez os outros soldados também tinham, mas o Davi, ele sabia que ele não estava sozinho. Então tenha esse entendimento: você não está sozinho. Assim como Deus ele deu a vitória para Davi, Deus é poderoso para dar essa bênção, para dar essa vitória para você. Para de fugir, para de ficar com medo. Não deixe o medo ele dominar você. Não deixe o medo ele dominar a sua mente, tá certo? E olha, hoje quarta-feira, agora já são 8h04, já começou o primeiro culto aqui na nossa sede estadual aqui em Teresina. Já vou para lá para ministrar a primeira palavra. Depois temos ao meio-dia, às 15, às 17, especialmente às 19 horas. E o propósito é esse: a minha família no esconderijo do Altíssimo. Talvez a tua família está sendo afrontada pelo mal. Faça como Davi, se apresente diante do rei, se apresente diante de Deus. Deus, eu estou aqui hoje para lutar pela salvação da minha casa, pela salvação da minha família, tá certo? Que Deus abençoe a todos, que essa quarta-feira seja para você uma quarta-feira de bênção. E lembre-se disso: a melhor defesa é o ataque. Talvez você está sendo atacado, bombardeado, o gigante todo dia lá, só atacando, até que apareceu o Davi. O Davi apareceu e venceu aquele gigante. Você é capaz de vencer, tá certo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma ótima quarta-feira e até a nossa próxima live em nome de Jesus.